Ela cresceu, aprendendo a andar com os ombros curvados, como quem pede desculpa por ocupar espaço. Quando saía na rua, mantinha os olhos no chão, tentando desaparecer. As crianças a chamavam de apelidos cruéis, e os adultos fingiam que não ouviam. Nunca teve amigos, nunca foi convidada para uma festa de aniversário, nunca recebeu um bilhete de alguém dizendo que gostava dela. Era como um móvel pesado esquecido, no canto de um cômodo, visível, mas indesejado. Na adolescência, a crueldade piorou. O corpo que já chamava a atenção agora era motivo de escárnio. Enquanto as outras meninas aprendiam a trançar o cabelo, passavam batom escondidas e sonhavam com os bailes da vila, ela aprendia a fugir dos espelhos. Evitava qualquer reflexo que pudesse lembrá-la do que era. Não chorava mais, já tinha secado tudo por dentro. Aprendeu a se calar, a servir, a obedecer sem questionar. A vida lhe ensinou cedo que não era lugar de merecimento, mas de castigo. A família, cada vez mais pobre, via nela um peso literal. Diziam que comia demais, que não ajudava o suficiente, que só servia para atrapalhar. Mas a verdade é que ela era a primeira a acordar e a última a dormir. Lavava roupa no rio com as mãos feridas, cozinhava para todos, limpava a casa de ponta a ponta. Nunca recebia um obrigado, nem um olhar de compaixão. Quando o pai começou a dever para os coronéis da região, ela sabia que uma desgraça estava por vir. Naquele ano, a seca castigou a vila. As plantações morreram, os bichos definharam e o desespero bateu nas portas de cada casebre. O pai, orgulhoso e bruto, não soube pedir ajuda. Pegou dinheiro emprestado com os homens errados. E quando chegou a hora de pagar, não tinha como. Foi então que surgiu a ideia. Cruel, inaceitável, mas para ele parecia lógica. Ninguém vai sentir falta mesmo. Foi isso que disse para a mãe, que apenas assentiu, sem coragem de contrariar. Naquela manhã, a moça foi acordada com empurrões. Vestiram-na com um pano qualquer, amarraram-lhe os braços e a colocaram na carroça sem explicações. Ela não gritou, não resistiu, apenas aceitou, porque parte dela já estava morta fazia tempo. A carroça avançou pelas trilhas secas da mata até alcançar o campo onde todos os anos o leilão acontecia. Um lugar sombrio onde pessoas viravam mercadoria. Na vila todos sabiam. O leilão era o destino dos esquecidos, dos endividados, dos que não tinham mais valor. Ela ficou entre as outras, como gado à espera, do martelo. As moças choravam, algumas gritavam, outras imploravam por clemência. Mas ela não. Ela apenas ficou ali, imóvel, encarando o horizonte seco, com a alma encolhida. Ouviu quando os primeiros nomes foram chamados, quando os primeiros lances foram dados. Ouviu risadas, comentários nojentos, homens analisando mulheres como se escolhessem um animal para o abate. Quando chegou a vez dela, um silêncio estranho caiu sobre o campo. Um dos organizadores cochichou algo para outro, como se nem soubessem por que ela estava ali. Mas o nome foi chamado, e ela subiu no pequeno palco improvisado. Os murmúrios começaram. Isso é piada? Quem vai querer isso aí? Vai quebrar o chão com esse peso. As palavras batiam nela como pedras, mas ela já não se abalava. Estava vazia, completamente vazia. O silêncio só foi rompido por uma voz grossa, vindo do fundo. Eu fico com ela. Todos se viraram. Um homem alto, com barba por fazer e olhos tristes, caminhava lentamente em direção ao palco. Ninguém o conhecia direito. Diziam que vivia isolado, nas terras altas, longe da vila, que era viúvo, que falava pouco, um sujeito solitário que raramente aparecia, e agora estava ali, diante de todos, escolhendo justamente ela, a que ninguém queria. Os comentários começaram de novo, mas dessa vez em tom de deboche e surpresa. Tá com pena? Vai usar para arar a terra? Tem gosto para tudo nesse mundo. Mas o homem ignorava tudo.
Apenas entregou o valor aos organizadores, pegou a mão da mulher com cuidado e a ajudou a descer. Ela olhou para ele pela primeira vez, esperando ver o mesmo nojo que todos carregavam, mas encontrou um olhar diferente. Silencioso, sim, mas não hostil. Havia algo ali que ela não sabia nomear. Subiram juntos na carroça. O caminho de volta foi longo e silencioso. Ela esperava gritos, ordens, talvez abusos. Mas o homem não dizia nada, apenas guiava os bois com calma. Quando chegaram à casa dele, uma pequena construção de madeira entre as montanhas, ela desceu, ainda sem saber o que esperar. Ele apontou para o alpendre e disse: "Aqui é tranquilo, você pode descansar. Amanhã a gente conversa." E entrou. Ela ficou ali, parada, tentando entender o que estava acontecendo. Ninguém nunca tinha falado com ela daquele jeito. Sem gritos, sem raiva, sem desprezo. Era como se ela fosse gente. E aquilo bagunçou tudo por dentro. Dormiu ali mesmo, no chão do alpendre, sem coragem de entrar. Silêncio da noite era diferente. Não havia ameaças, nem cochichos. Apenas o som do vento entre as árvores e o ranger suave da madeira sob seu corpo. No dia seguinte, ele apareceu com um prato de comida. Simples, mas quente. Entregou a ela sem dizer nada. E foi cuidar das coisas dele. Aquilo se repetiu por dias. Ele nunca a tratou mal. Nunca fez piadas. Nem sequer fez perguntas. Apenas a deixou existir. E aos poucos, algo dentro dela começou a se mover. Um descongelamento. Uma lembrança vaga de que talvez ela fosse digna de estar ali. A rotina era tranquila. Ele saía cedo para cuidar da terra. E ela, por hábito, começou a ajudar. Primeiro varreu o chão. Depois lavou algumas roupas. Em poucos dias, já estava plantando, colhendo, organizando tudo. Ninguém pediu isso. Mas era o que ela sabia fazer, se tornar útil. Só que, diferente de tudo que viveu antes, ali ela recebia olhares. Não de cobrança, mas de reconhecimento. Pequenos gestos. Um obrigado tímido. Um sorriso rápido, e isso era tão raro que parecia milagre. Ela começou a andar com os ombros menos curvados. Ainda evitava o espelho, mas já não se escondia como antes. Um dia, ele trouxe um tecido e disse: "Se quiser, pode costurar uma roupa para você." Era a primeira vez que alguém lhe oferecia algo só para ela, sem esperar nada em troca. E ela chorou, não por tristeza, mas porque, pela primeira vez na vida, sentiu que existia de verdade. E foi assim, aos poucos, que ela começou a florescer. As manhãs passaram a ter outro sabor. Pela primeira vez, ela acordava sem aquele peso no peito, sem o medo de ser humilhada, mandada calar ou arrastada à força para algum castigo. Ela acordava com o som do galo, o cheiro de mato molhado, e principalmente com o silêncio da paz. A casa simples no alto da colina era pequena, mas nela havia espaço para algo que nunca coube na vida que tinha antes: dignidade. O homem continuava reservado, falava pouco, mas seus gestos diziam muito. Ele deixava a água no fogo antes de sair, recolhia lenha suficiente para os dois e nunca tratava a mulher como se ela fosse menos. Ela ainda se via como um fardo às vezes, acostumada demais a acreditar que seu corpo era motivo de vergonha, que sua presença incomodava. Mas os dias foram empilhando pequenas certezas sobre seu valor. Um sorriso devolvido, um elogio tímido quando ela preparava algo gostoso, um silêncio confortável durante as refeições. Tudo isso era mais do que já tinha conhecido na vida inteira. Em um dos fins de tarde, ela estava no quintal lavando as roupas quando ele se aproximou com um caderno velho nas mãos. Entregou a ela com delicadeza. "Tem folhas sobrando, se quiser escrever ou desenhar." Ela segurou o objeto com estranheza, como quem recebe algo valioso demais para suas mãos. Não sabia ler nem escrever. Nunca ninguém achou que ela merecesse aprender. Mas naquele momento, pela primeira vez, ela quis aprender, quis
ocupar aquele papel branco com sua história. Ele não fez perguntas, mas percebeu. Nas noites seguintes, ela se sentava perto da lamparina e rabiscava linhas tortas, imitando letras que lembrava de ouvir quando ia à escola por pouco tempo, antes de ser retirada pelos pais para trabalhar. Ela fazia perguntas com vergonha. Ele respondia com paciência. E assim nasceu entre eles um laço invisível, feito de silêncio e cuidado. Ele não a tratava como alguém que precisava ser salva, mas como alguém que merecia crescer. O tempo passou. Os rumores da vila chegaram até ali, trazidos pelo tropeiro que vendia farinha e sal. Comentários maldosos diziam que o homem havia enlouquecido, que escolhera a mais feia e inútil de todas para viver com ele. Mas ele não se importava, e ela, por incrível que pareça, começou a não se importar também. Aqueles que sempre a feriram já não tinham mais poder sobre ela, porque ali ninguém mandava. Ela era livre, pela primeira vez. Os dias, tranquilos, começaram a florescer dentro dela. Ela plantava flores no quintal, costurava panos coloridos para cobrir os bancos de madeira. Inventava receitas simples com o pouco que tinham. Aos poucos, o lugar foi se enchendo de cor, como se ela estivesse pintando o mundo à sua volta com tudo aquilo que nunca pôde expressar. Era como se estivesse, enfim, vivendo pela primeira vez. Um dia, ele chegou da plantação com o pé machucado, um corte feio, infeccionado. Ela correu, cuidou dele, como ninguém nunca cuidou dela. Lavou o ferimento com ervas, trocou as faixas, fez comida e o obrigou a descansar. Durante a noite, ele acordou com febre. Ela ficou sentada ao lado dele, molhando um pano para esfriar a testa, segurando sua mão com cuidado. E naquele momento, olhando para aquele homem que nada lhe devia, mas tudo lhe dava, ela sentiu algo novo, pertencimento. Ela não disse nada, nunca foi boa com palavras. Mas no jeito que ajeitou o travesseiro dele, no carinho com que trocou a água, estava tudo ali. Um amor sem pressa, sem cobrança, sem espetáculo. Um amor que se construiu na rotina, no respeito e na possibilidade de recomeçar. Os dias seguintes foram de recuperação. Ele voltou a andar devagar e ela estava sempre por perto. Cuidava dele sem sufocar. Dava espaço, mas não se afastava. E ele, pela primeira vez em anos, riu. Um riso discreto, contido, mas real. Disse a ela: "Você faz essa casa respirar de novo." E ela apenas sorriu. Era tudo o que precisava ouvir. Na vila, os burburinhos continuavam. A mãe dela apareceu certa vez, enviada pelo pai. Disse que tinham feito uma burrice, que queriam ela de volta. Que agora, com a colheita boa, poderiam arranjar um marido, que um comerciante da cidade aceitaria se ela emagrecesse um pouco. A mulher ouviu tudo em silêncio. Depois disse, firme, com uma voz que nem ela mesma sabia que tinha: "Eu não sou mercadoria, não sou traste para ser devolvido. Aqui é meu lugar." A mãe chorou. Pediu perdão, mas ela não voltou. Não havia mais espaço no peito para mágoas antigas. Naquela mesma noite, sentou ao lado do homem, no alpendre. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Ele ofereceu um pedaço de pão de milho e ela aceitou. Comeram em silêncio. Foi então que ele perguntou com voz baixa: "Você sente falta de lá?" Ela balançou a cabeça. "Lá eu nunca fui ninguém. Aqui, pela primeira vez, sou." O homem assentiu. Não precisava de mais. Sabia que ela não era só uma mulher obesa, trazida ao leilão como punição. Era muito mais. Era força, resiliência, doçura e inteligência. Era a alma que havia faltado naquela casa por tanto tempo. E ele sentia isso em cada detalhe, no jeito como ela cuidava das coisas, como trazia vida até as plantas secas, como dava nome aos bichos, como coloria os dias sem perceber. Certo dia, ele a levou até um pedaço do terreno que ninguém usava. Era um campo meio inclinado, com pouca sombra e muita pedra. Disse: "Esse pedaço é seu. Faça o que quiser." Ela arregalou os olhos. Nunca teve nada.
Nem um canto só seu. Olhou em volta e imaginou um canteiro de flores, uma horta com tudo o que gostava de comer, talvez até um banco de madeira para sentar e ver o entardecer. E assim fez. Trabalhou dia após dia naquele pedaço de terra, limpando, cavando, plantando, e cada broto que nascia era como um pedaço de sua alma ganhando forma. A vizinhança, quando vinha trocar mercadorias, comentava: nunca vi aquele homem tão disposto. Desde que ela chegou, a casa parece outra. Mas o mais importante era o que se dizia no silêncio entre os dois, porque havia entre eles um pacto não dito, o de respeitar o tempo um do outro. Nenhum dos dois tinha pressa. Ela ainda lidava com suas inseguranças, ele com as lembranças da perda. Mas caminhavam juntos, mesmo quando os passos eram curtos. Em uma tarde de domingo, ela entrou em casa e encontrou sobre a mesa um pacote embrulhado num pano de linho. Ao abrir, viu um vestido feito sob medida, simples e bonito. Um tom de azul que combinava com o céu daquele lugar. Ao lado, um bilhete escrito com a caligrafia dele. Para você usar quando quiser se ver com os olhos que eu te vejo. Ela chorou. Chorou como nunca. Não por dor, mas por cura. Ela vestiu o vestido naquela noite. Saiu para o quintal e o encontrou perto da horta, olhando a lua. Ele virou e sorriu. Um sorriso tímido, mas cheio de verdade. E disse apenas: você está linda. Ela baixou os olhos, sem saber como reagir. Mas naquele momento, entendeu que não era preciso mais nada. Nem palavras, nem explicações. Aquilo que eles tinham era raro e era real. E pela primeira vez, em toda a sua vida, ela acreditou que era possível ser amada sem precisar mudar quem era. Com o tempo, o que era silêncio virou música. A casa, antes quieta demais, agora ecoava sons de vida. Panela batendo, pássaros curiosos nos beirais, conversas soltas entre risos e pausas. E mais do que isso, havia algo novo naquele lugar. Um coração pulsando em cada parede, em cada plantinha brotando no quintal. Ela já não caminhava escondendo o corpo, nem murmurando desculpas para ocupar espaço. Havia se tornado parte daquele mundo como as pedras do chão ou o vento que soprava das serras. O homem, com seu jeito calado e modos simples, observava tudo com um olhar que misturava admiração e paz. Nunca a apressava, nunca a cobrava. Era como se dissesse, sem palavras: você está onde deveria estar. E isso bastava. Mas o mundo lá fora, mesmo distante, continuava girando, e nem todos estavam prontos para aceitar a mudança de uma mulher que, aos olhos deles, deveria ter sumido no leilão. Foi numa manhã nublada que chegaram as cartas. Um mensageiro da vila veio montado num cavalo magro, com os olhos baixos e a voz cansada. Entregou ao homem um envelope selado que ele leu em silêncio, com o rosto sério. Depois, entregou a ela outro, escrito com uma caligrafia familiar e amarga. A letra do pai. A mensagem era curta e fria. Dizia que o pai havia adoecido, que os irmãos brigavam por causa das terras e que a mãe chorava noite e dia. Não pedia perdão. Apenas dizia: se tiver coração, volte. Somos sua família. Ela ficou com a carta nas mãos por muito tempo. Não sabia o que sentir. Aquelas palavras mexeram com feridas que ainda doíam. Durante dias andou em silêncio, sem saber se devia voltar, mesmo que por um dia. O homem não perguntou nada, apenas esperou. Quando ela disse que precisava ir, ele balançou a cabeça e respondeu: se for, vá em paz, e saiba que pode voltar quando quiser. Ela arrumou uma pequena trouxa com poucas roupas e partiu com o mesmo tropeiro que trouxera a carta. A estrada era longa e a paisagem parecia menor, mais seca, como se o mundo fora daquela casa tivesse encolhido. Quando chegou na vila, todos se calaram ao vê-la. Os olhares eram os mesmos: espanto, desprezo disfarçado, comentários sussurrados. Mas ela, pela primeira vez, não se curvou. Caminhou com a cabeça erguida, o vestido azul balançando com o vento, e entrou na casa dos pais sem pedir licença.
Lá dentro, tudo continuava igual. As paredes sujas, os móveis quebrados, o cheiro de tristeza impregnado no ar. O pai estava deitado, mais magro, os olhos fundos e cheios de raiva. "Veio por pena?" perguntou. Ela não respondeu. Olhou para a mãe, sentada num canto, os dedos nervosos apertando o avental. Os irmãos não a cumprimentaram. Apenas cochicharam como antes. E naquele instante ela soube. Não devia nada àquele lugar. Ficou por 3 dias. Ajudou no que pôde. Cozinhou, limpou, cuidou das feridas do pai, mesmo sem afeto. Não por obrigação, mas porque era isso que ela sabia fazer. Cuidar, mesmo de quem não cuidou dela. Mas cada noite ali era como dormir no passado, revivendo dores que já não faziam mais sentido. Na manhã do 4º dia, antes do sol nascer, ela pegou a trouxa e partiu. Não avisou, apenas foi. Quando chegou de volta à casa nas montanhas, ele já a esperava na porteira. Não perguntou nada, apenas abriu os braços. E ela correu, pela primeira vez na vida, para dentro de um abraço. Um abraço que dizia: "Você voltou, e eu esperei." Naquele dia, ela entendeu que família nem sempre é sangue. Às vezes é quem constrói um lar com paciência, tijolo por tijolo, palavra por palavra. Os dias voltaram a ter cor, e agora havia mais: esperança. Eles começaram a reformar a casa juntos. Ampliaram o cômodo da cozinha, abriram uma janela nova para o sol entrar de manhã. Plantaram mais, cuidaram dos bichos, e um dia, sem aviso, ele chegou com um pequeno anel de madeira entalhada. "Se quiser, pode usar. É só um símbolo, mas para mim tem valor." Ela não disse nada, mas colocou o anel no dedo com cuidado e desde então nunca mais tirou. Não fizeram festa, nem precisaram de padre ou papel. Apenas decidiram que iriam viver juntos, compartilhar os silêncios, os medos, as pequenas alegrias. Ela fazia bolos com flores comestíveis e ria de como ele tentava elogiar sem jeito. Ele deixava bilhetes nos bolsos do avental dela, com palavras como gratidão, bonita, força. Era um amor que não precisava se provar, apenas existia. Com o passar dos meses, ela começou a receber outras mulheres. As vizinhas, antes distantes, apareciam para trocar receitas, pedir ajuda com costura, ouvir conselhos, e aos poucos perceberam que aquela mulher antes invisível agora era o coração da montanha. Falava pouco, mas ouvia muito, e nisso transformava a vida das outras. A mulher que fora levada ao leilão como um castigo agora era fonte de consolo e coragem para muitas. Ela nunca esqueceu o passado, mas aprendeu a olhar para ele como quem olha uma cicatriz. Dói, mas prova que sobreviveu. Às vezes, sentava na varanda e pensava nas palavras cruéis que ouviu. E então se lembrava do abraço silencioso daquele homem, da horta crescendo, do vestido azul balançando. E sorria, porque sabia que contra tudo e todos ela tinha vencido. O tempo passou, os cabelos dela ficaram mais brancos e os olhos mais calmos. Ele também envelheceu, mas com aquele mesmo jeito firme e doce. Juntos, envelheceram como se o amor fosse solo fértil, cuidando um do outro dia após dia, sem promessas, mas com presença. E então, um dia, já com as mãos marcadas pelo tempo e o corpo mais lento, ela caminhou até a beira da colina ao entardecer. Sentou-se no banco de madeira, como ele havia feito, olhou o céu alaranjado e fechou os olhos. Respirou fundo. Sentia-se completa, sentia-se inteira. Pela primeira vez, sem medo, porque aquela mulher, a mesma que o mundo rejeitou, humilhou, descartou, agora sabia quem era. Não era um castigo. Nunca foi. Era uma flor que resistiu à seca, que brotou mesmo na terra dura, que coloriu tudo ao redor com a força que nasce da dor. E, acima de tudo, era amada. As estações vinham e iam, mas a casa da montanha permanecia, firme, como um refúgio fora do tempo. Aquela mulher que um dia fora enxotada da própria casa, levada como uma mercadoria para o leilão,
Agora era reconhecida pela região como uma presença rara, discreta, mas transformadora. A fama dela não era de beleza ou vaidade, era de força, de gentileza, de cura. Ela não buscava admiração, mas recebia respeito. Cada flor plantada por suas mãos tinha uma história. Cada pão que tirava do forno carregava o silêncio do passado e a doçura da superação. E cada sorriso que dava, ainda tímido, era uma vitória sobre a dor. As crianças da vila, quando vinham com os pais trocar sementes ou buscar ervas, corriam para perto dela. Não tinham medo. Pelo contrário, era como se soubessem instintivamente que ali havia abrigo. Uma vez por mês, o homem a levava até a feira da cidade. Não iam por obrigação. Iam porque ela queria ver o mundo, entender o que existia além das montanhas. E nesses dias, ela vestia seu melhor lenço, calçava as sandálias que ele mesmo consertava com carinho e descia com o rosto erguido. Andava entre as barracas sem se esconder. Os olhares ainda existiam, alguns curiosos, outros carregados de julgamento, mas nada mais lhe feria. Numa dessas idas, encontrou uma moça sentada no chão, chorando com um bebê no colo. Era jovem, magra, os olhos vermelhos de vergonha e exaustão. Os comerciantes a ignoravam, passando por ela como se fosse poeira. A mulher se agachou ao lado da jovem e, com a mesma voz serena que o homem tanto amava, perguntou: "Você tem para onde ir?" A moça negou. E naquele instante, sem pensar duas vezes, a mulher estendeu a mão. Levou a jovem para casa. Deu comida, um banho quente, lençóis limpos. O homem não questionou. Apenas acendeu a lamparina do quarto extra e deixou a porta entreaberta. Durante os dias que se seguiram, a mulher ensinou à moça como cuidar da horta, como fazer sabão com ervas, como preparar os remédios naturais que ela mesma aprendera com o tempo. A jovem a olhava com admiração. "Por que está fazendo isso por mim?" perguntou uma noite. E a resposta foi simples. "Porque um dia ninguém fez por mim, e eu sobrevivi. Agora quero ser abrigo." A história daquela jovem espalhou-se como vento. Outras vieram, mulheres quebradas, abandonadas, machucadas de formas que nem sempre sabiam dizer. E uma a uma ela acolhia. Sem alarde, sem promessas, sem fórmulas mágicas. Apenas com paciência e trabalho. A casa precisou crescer. O homem construiu com suas próprias mãos 2 novos quartos nos fundos. Depois mais um. Depois um galpão onde passaram a guardar os produtos feitos ali mesmo. Compotas, sabões, doces de frutas, panos bordados. Sem querer, haviam criado um pequeno reduto de recomeço. Um lugar onde mulheres aprendiam a plantar, costurar, vender, respirar de novo. Nada era imposto. Cada uma seguia seu tempo, sua dor, sua reconstrução. E ali, naquela colina silenciosa, nascia o que muitos da cidade passaram a chamar de o Sítio das Mulheres Esquecidas. Mas para ela era só casa, só vida. Com o tempo, a vila começou a mudar. Os que antes riam da mulher passaram a olhá-la com respeito contido. Alguns até se envergonhavam ao lembrar de como a trataram. A filha de um comerciante, certa vez, escreveu uma carta pedindo desculpas pelas palavras que dissera em voz alta durante o leilão. Ela leu a carta, dobrou com cuidado, mas não respondeu. Não por raiva, mas porque certas feridas, mesmo que cicatrizem, não precisam ser reabertas. O homem, sempre ao lado dela, seguia seu ritmo. Trabalhava em silêncio, mas seu orgulho era visível. De vez em quando, durante o jantar, ele dizia coisas como: "Essa sopa tá mais gostosa que mês passado." Ou "A casa tá com cheiro de flor nova." E ela entendia o que ele queria dizer. Era sua maneira de dizer: "Eu te vejo e te admiro." E isso bastava. Um dia, ela resolveu escrever sua história. Pegou aquele mesmo caderno antigo, agora, e cheio de anotações e rabiscos, e começou a escrever. Letra lenta, mas firme,
Contava desde a infância, os olhares cruéis, a dor do leilão, o encontro com ele e tudo o que veio depois. Queria deixar registrado, não por vaidade, mas por justiça. Porque sua voz, silenciada por tanto tempo, agora precisava ecoar, ainda que fosse apenas no papel. Alguns meses depois, uma jornalista da capital chegou à colina. Disseram que havia ouvido falar da casa, das mulheres, da transformação. Veio, curiosa. Foi recebida com pão fresco e chá de camomila e saiu chorando. Dias depois, um pequeno artigo foi publicado num jornal importante. Chamaram de A Mulher que Brotou como Flor entre Espinhos. Ela riu do título, mas lá no fundo ficou comovida. A história se espalhou e começaram a chegar doações, pedidos de visita, convites para palestras, mas ela recusava tudo. Não somos espetáculo, dizia. Somos semente, e sementes só crescem em silêncio. Algumas mulheres foram embora, reconstruídas. Outras ficaram. Algumas voltaram tempos depois, com os filhos pela mão, trazendo novas histórias, novas dores, novas esperanças. E então veio o dia em que ele adoeceu. Foi uma gripe forte que se transformou em febre. Depois veio a tosse, a fraqueza. Ela cuidava dele como cuidou de todos os outros, mas com mãos mais trêmulas, o coração mais apertado. Ele ainda sorria, mesmo fraco. Você fez florescer o que já estava morto em mim, dizia, entre uma tosse e outra. E ela chorava baixinho quando ele adormecia. As outras mulheres ajudavam no que podiam, mas só ela sabia o quanto doía imaginar o mundo sem ele. Ele resistiu por semanas, até que, numa manhã fria, partiu. Sem barulho, sem dor. Apenas foi. Ela o encontrou com o rosto sereno, como quem enfim descansava. Não gritou, não desabou. Apenas segurou a mão dele por muito tempo. Depois cobriu o corpo com o cobertor mais macio que tinham e ficou ali, sentada, respirando fundo. O enterro foi simples. Embaixo da árvore grande, onde ele gostava de ler seus cadernos de anotações. As mulheres plantaram flores ao redor. Algumas choraram alto, outras ficaram em silêncio. Ela não disse uma palavra, apenas deixou no túmulo o anel de madeira que ele lhe dera anos antes. Não preciso mais de símbolo. Você já vive em tudo aqui, pensou. Os dias seguintes foram os mais silenciosos da sua vida. Mas não eram tristes, eram lentos. Ela andava pelo sítio como quem conversa com o vento. A presença dele estava em tudo. Na cerca consertada, no banco da varanda, na horta organizada. E principalmente nas mulheres que agora cuidavam dela, como ela cuidara delas um dia. Ela envelheceu ali, rodeada por histórias, por filhos de outras que vieram, por vozes que antes não existiam. Sua figura se tornou lenda, mas não uma lenda grandiosa, uma lenda silenciosa, como o som das raízes crescendo embaixo da terra. Todos diziam, ali mora a mulher que ninguém quis e que virou abrigo de todos. E era verdade, porque a mulher que um dia fora levada ao leilão como castigo, como escárnio, havia se tornado o coração de uma comunidade. Ela provou que o amor não se mede pela aparência, que o valor não está no corpo, mas na alma, e que mesmo nas terras mais secas, há sementes que resistem. Basta que alguém tenha coragem de acolher. As semanas que se seguiram foram de silêncio e observação. Ela ainda se sentia deslocada, como se vivesse uma vida que não era sua. Estava em uma casa que não conhecia, com um homem que nunca havia visto antes daquele dia, e ainda assim, cada manhã que nascia parecia um pouco mais leve. Havia uma calma no jeito dele andar pela varanda, uma gentileza no modo como ele deixava o café pronto para ela antes de ir cuidar dos animais. Não exigia nada dela, não cobrava, não julgava, não esperava que ela fosse mais do que era. E isso para ela era um tipo de liberdade que nunca tinha experimentado. Ela começou a ajudar aos poucos, primeiro lavando a louça, depois varrendo o chão da varanda,
Até que um dia, sem que ele pedisse, ela surgiu na pequena roça com as mangas arregaçadas e as mãos dispostas. Ele apenas sorriu, como se aquilo já fosse esperado, e dividiu a enxada com ela. No fim da tarde, os dois voltaram com os rostos sujos de terra, os corpos cansados, mas havia um brilho novo no olhar dela, uma centelha de pertencimento. Pela primeira vez em muitos anos, ela sentia que talvez pudesse construir algo. Ele era um homem de poucas palavras, mas seus gestos falavam alto. Quando ela acordava com os lençóis lavados e dobrados, sabia que fora ele quem cuidara. Quando encontrava o balde d'água cheio no banheiro improvisado, era sinal de que ele pensava nela mesmo quando não dizia nada. E aos poucos, ela passou a responder da mesma forma. Cozinhava com mais capricho, separava parte do pão que assava para que ele tivesse sempre algo ao voltar do campo. Um tipo de rotina se formava, sem que nenhum dos dois nomeasse aquilo. Era uma convivência moldada no respeito, e só isso já era novo demais para ela. Mas nem tudo se apagava com o tempo. As feridas que a vila deixara nela ainda sangravam por dentro. Havia dias em que ela se encolhia num canto do quarto, convencida de que aquilo tudo era temporário, que, em algum momento, ele se voltaria contra ela como todos os outros. Em certas noites, ela sonhava com o leilão, com os gritos, com os risos cruéis. Acordava suada, tremendo, e ele, sem nada dizer, apenas lhe estendia um pano molhado ou um chá morno, como se soubesse que o silêncio naquele momento era o maior consolo. Um dia, ela resolveu perguntar. Sentaram-se os dois sob a sombra de um ipê amarelo, com o céu limpo acima deles e o cheiro de terra molhada ao redor. Ela, com voz baixa, como se ainda temesse ser repreendida, perguntou por que ele a escolhera naquele leilão. Ele demorou a responder. Olhou para o chão por longos minutos. Depois disse apenas: porque você era a única que olhava o chão como eu, e quem olha o chão conhece a dor. Aquilo a desarmou. Não era piedade, não era desejo, era identificação. Era alguém que, como ela, sabia o que era ser invisível. Com o tempo, a casa foi se transformando. Ela passou a plantar flores na beira da cerca, costurar almofadas com tecidos velhos, pendurar panos bordados nas janelas. Era como se, ao colorir aquele espaço, ela estivesse também costurando os próprios pedaços. Já não se escondia tanto, já não andava curvada, ainda era gorda, ainda tinha as marcas dos anos de desprezo, mas agora havia vida em seus olhos. Quando sorria, o rosto todo se iluminava, e ele, em silêncio, sempre observava. A notícia de que ela vivia com ele, como companheira, não demorou a chegar na vila. As más línguas voltaram a se agitar. Diziam que ela o enfeitiçara, que ele havia enlouquecido. Alguns até sugeriram que ele só a aceitava por pena. Mas ele nunca respondeu a ninguém. E ela, dessa vez, também não. Sabia que as pessoas sempre teriam algo a dizer, mas agora ela tinha onde ficar em paz. E isso era mais do que qualquer opinião poderia tirar dela. Um dia, ele adoeceu. Não era grave, mas o suficiente para deixá-lo de cama por alguns dias. E foi nesse período que ela descobriu o quanto o amava. Cuidou dele com uma dedicação silenciosa, preparando chás, lavando suas roupas, refrescando sua testa nas tardes quentes. Ele, mesmo debilitado, segurava sua mão com firmeza. E ali, naquele gesto simples, havia tudo o que ela sempre quis ter. Presença. Alguém que ficasse, que a visse, que a segurasse quando o mundo tentasse empurrá-la outra vez para baixo. Depois que ele se recuperou, a relação dos dois se fortaleceu ainda mais. Ela já não tinha receio de rir alto. Ele já não evitava mais o toque. Passaram a se sentar juntos nas noites estreladas, contando histórias do que viveram, do que perderam e, aos poucos, do que sonhavam para o futuro. Ele disse que queria construir um galinheiro maior. Ela falou que sonhava em aprender a ler. Ele prometeu que ensinaria. Ela sorriu como criança. Pela primeira vez,
O futuro não parecia um castigo. Certa manhã, ela encontrou um vestido pendurado na porta do quarto. Era simples, de algodão claro, costurado à mão. Junto dele, um bilhete, para quando quiser se ver bonita do seu jeito. Chorou ali mesmo, sentada no chão de madeira, abraçada ao pano. Nunca ninguém lhe dera nada que não viesse com segundas intenções. Nunca ninguém dissera que ela podia ser bonita. E ali, com aquele gesto, ele havia dito mais do que 1000 palavras. Ela vestiu o vestido no domingo seguinte. Caminhou até a varanda, onde ele a esperava com 2 cafés quentes. Ele olhou para ela por longos segundos, sem dizer nada. Depois, apenas disse: "Você sempre foi linda. Só precisava de um lugar onde pudesse florescer." Ela sorriu e, pela primeira vez, acreditou. E ali, naquela varanda, naquela casa isolada entre as montanhas, a mulher que fora levada ao leilão como um castigo começava, enfim, a descobrir o que era ser amada. Ela passou a noite toda sentada na varanda da casa simples, com os olhos fixos no céu escuro. O silêncio da fazenda era quase absoluto, interrompido apenas pelo som distante de algum animal ou pelo vento que arrastava folhas secas pelo terreiro. O homem solitário dormia profundamente no quarto, cansado depois de um dia pesado de trabalho, enquanto ela permanecia ali, imóvel, como se estivesse esperando alguma resposta da noite. Pela primeira vez em muito tempo, ela não chorava. Havia dentro dela uma serenidade estranha, como se alguma chave tivesse girado por dentro e libertado uma parte que ela nem sabia que existia. Era como se tudo, até ali, tivesse sido um ensaio doloroso para aquele momento de silêncio, como se o castigo imposto desde a infância tivesse, de alguma forma misteriosa, moldado nela uma resistência indestrutível. Na manhã seguinte, ela levantou antes mesmo do galo cantar. Caminhou até a cozinha, fez o café do jeito que ele gostava, com a colherada de açúcar generosa e o cheiro forte do pó fervendo. Não disse nada quando ele apareceu na porta com os olhos ainda sonolentos. Apenas serviu e sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que ele notou. Aquilo o desarmou. Pela primeira vez, ele sentiu algo parecido com medo, porque nunca soube lidar com ternura. Estava acostumado ao silêncio das coisas, ao gado que obedece, à terra que responde com colheita ou estiagem. Mas aquele sorriso, aquilo era outro tipo de força, uma que ele não podia controlar. A rotina dos dois passou a correr com menos tropeços. Ele parou de dar ordens secas, começou a pedir. Aos poucos ela conquistava pequenos espaços. Passou a cuidar das galinhas depois da horta. Um dia, ele apareceu com um tecido florido, tímido, dizendo que era para ela costurar um vestido. Ela ficou dias olhando para o pano, sem saber se aquilo era presente ou provocação. No fim, fez o vestido e vestiu. E ele olhou, com olhos que ela nunca tinha visto antes. Era admiração, era desejo, era respeito. Talvez fosse tudo ao mesmo tempo, ou talvez fosse só curiosidade. Mas era diferente, era novo. Quando ela caminhava pela vila agora, não abaixava mais os olhos. Ainda havia cochichos, claro. Ainda havia riso escondido, principalmente das mulheres que não suportavam vê-la de cabeça erguida. Mas ela não se curvava mais. Havia uma centelha em seu olhar que ninguém conseguia apagar, porque agora ela sabia. Sabia do que era feita. Sabia que havia resistido ao leilão, à humilhação, ao desprezo, ao medo. Sabia que havia sido escolhida por alguém que, mesmo imperfeito, a viu. E mais do que isso, ela havia escolhido permanecer, não por submissão, mas por força, por estratégia, por algo que só quem vive no limite da dor entende. E então veio o dia em que ele adoeceu,
Um corte mal cuidado virou febre, e a febre virou delírio. Deitou e não conseguiu mais levantar. E foi ela quem cuidou. Foi ela quem ficou ao lado da cama por noites seguidas, trocando panos frios, colocando chá na boca dele, rezando baixinho. E ele, entre um delírio e outro, chamava por ela, pelo nome, sem gritar, sem mandar, só chamava, como quem suplica por companhia, como quem tem medo de morrer sozinho. Ela via ali, na fragilidade dele, a mesma humanidade que havia aprendido a esconder dentro de si. E pela primeira vez, tocou no rosto dele com doçura. Não por amor, não por paixão, mas por compaixão. Foi nessa época que ele contou tudo, que também fora abandonado ainda jovem, que crescera com os tios que o usavam como braço forte e nunca o olharam com afeto, que aprendeu a sobreviver na seca, a bater antes de ser batido, a machucar antes de ser machucado. Contou que viu o pai morrer enforcado numa árvore por tentar fugir com uma escrava, que aprendeu desde cedo que sentimentos eram fraqueza, e ela ouviu. Em silêncio, sem julgar, sem se comover demais, porque ela também carregava suas marcas. Cada um tinha sua história. E agora, naquele quarto abafado, com o corpo dele suando e a alma em pedaços, as histórias deles se cruzavam de um jeito estranho e inevitável. Com o tempo, ele melhorou e nunca mais gritou com ela. Passaram a dividir o silêncio como companheiros. Ela já não dormia no quartinho dos fundos. Dividiam a cama, mas não como amantes. Dividiam porque o corpo de um esquentava o do outro nas noites frias. Porque a solidão, quando compartilhada, doía menos. E sem que percebessem, viraram família. Uma família feita de cacos colados, de sobras de afeto, de respeito conquistado a duras penas. E aquilo, embora não tivesse nome, era amor. Um dia, ela voltou ao leilão, não como mercadoria, mas como espectadora. Quis ver com os próprios olhos se ainda tratavam as mulheres como ela havia sido tratada. E viram, jovens amarradas, vendidas como trastes, algumas magras, outras fortes, outras sem qualquer expressão. E foi ali, olhando aquela cena repetida, que ela tomou a decisão. Voltou para casa, reuniu coragem e falou com ele. Disse que queria transformar a fazenda, que não queria mais produzir só para vender. Queria abrir espaço para outras mulheres rejeitadas, gordinhas, velhas, doentes, órfãs. Queria dar abrigo, ensinar a plantar, a cuidar da terra, a se cuidar. Ele escutou, calado. Depois levantou, foi até o fundo da casa e voltou com uma chave. Entregou a ela. Faz o que você quiser. Aqui agora é seu também. E assim ela virou dona. Não porque foi dada, mas porque conquistou. Porque não se deixou morrer quando tudo parecia querer enterrá-la viva. E a casa, antes fria e silenciosa, virou lar. Vieram mulheres, vieram crianças. Vieram histórias novas, curas lentas, feridas sendo tratadas com afeto. E ela, de avental e mãos calejadas, sorria. Porque, finalmente, estava viva, inteira, e ninguém mais poderia colocá-la num palanque para ser escolhida como punição. Aquela manhã começou como qualquer outra, com a poeira fina se misturando ao vento e os sons das galinhas ciscando o terreiro, mas algo dentro dela parecia diferente. Desde que chegara à casa do homem solitário, cada dia era uma pequena transformação. Lenta, quase imperceptível, mas real. Seu corpo ainda doía. Os olhares ainda a seguiam. Os cochichos ainda surgiam de vez em quando. Mas havia uma paz silenciosa que começava a crescer em sua alma. Algo como um perdão que ela estava, enfim, começando a se conceder. Nos dias que se seguiram ao festival, o nome dela passou a circular entre algumas poucas pessoas da vila, não com escárnio, mas com uma curiosidade respeitosa. Ninguém entendia muito bem como uma mulher que fora levada ao leilão como punição agora andava de cabeça erguida, com os cabelos soltos ao vento e um sorriso leve no canto da boca. Ela ainda evitava os centros de comércio,
Preferia os cantos tranquilos da fazenda, mas quando precisava sair, fazia isso com dignidade. O homem não a impedia, muito pelo contrário. Incentivava que ela fosse, que olhasse o mundo além dos portões, como se dissesse: você também tem direito de existir. Numa dessas caminhadas, ela passou por uma antiga conhecida de infância, uma mulher que antes fazia questão de humilhá-la. As duas se encararam por um instante. A outra desviou o olhar, desconcertada. Ela, porém, seguiu em frente, sem carregar o veneno do passado. Era como se finalmente tivesse deixado de pedir desculpas por ser quem era. Mesmo assim, por dentro, ela ainda travava batalhas. À noite, sozinha em seu quarto, havia lágrimas silenciosas e pensamentos que voltavam como sombras. Era difícil desaprender uma vida inteira de dor. O medo de ser rejeitada, de ser novamente tratada como objeto, como castigo, ainda a assombrava. Às vezes, ela se pegava olhando o homem com desconfiança, tentando entender por que ele a tratava com tanta gentileza. Era sincero ou apenas uma ilusão passageira? Ele não falava muito sobre sentimentos. Era calado, do tipo que prefere o gesto à palavra. Mas ela começava a perceber que amor, quando é verdadeiro, não precisa gritar. Ele deixava bilhetes simples na cozinha. Hoje colhi maracujás para você. Se chover, lembra de fechar a janela do quarto. Tem pão fresco no forno. Eram pequenos cuidados que, somados, diziam mais do que qualquer declaração. E ela, acostumada a viver no abandono, começou a aprender o valor desses gestos. Com o tempo, eles criaram uma rotina silenciosa, bonita. Cuidavam juntos da horta, dividiam o café da manhã e, nos fins de tarde, sentavam na varanda para ver o sol cair por trás das árvores. Às vezes ele contava histórias da infância, de quando também se sentia diferente, deslocado, como se não houvesse lugar para ele no mundo. Nessas horas, ela entendia que não era a única marcada por feridas invisíveis, e aquilo os unia ainda mais. Mas nem todos estavam contentes com a transformação daquela mulher. Um dos antigos fazendeiros, que havia participado do leilão e a humilhado diante da vila, começou a espalhar boatos. Dizia que ela estava enfeitiçando o homem solitário, que ele estava louco por ter escolhido uma mulher como aquela. Os rumores chegaram à casa deles como vento gelado. Ele ouviu, ela também. Por um momento, o medo voltou. E se tudo desmoronasse? E se ele se arrependesse? Mas naquela mesma noite ele acendeu a lareira e chamou ela para sentar ao seu lado. Disse, com a voz firme e calma: não escute gente que vive da infelicidade alheia. Desde que você chegou aqui, esta casa tem cheiro de vida. Foi a primeira vez que ela chorou na frente dele. Não de tristeza, mas de alívio. No dia seguinte, ela decidiu fazer algo que nunca havia feito. Escreveu uma carta para si mesma. Não era longa, mas nela dizia tudo o que precisava ouvir há anos. Você não é um erro. Você é força. Você é amor. Você é mulher. Guardou a carta numa caixinha de madeira e colocou dentro do armário. Era um símbolo, um lembrete de que, mesmo que o mundo dissesse o contrário, ela sabia agora quem era. Um tempo depois, começaram a surgir pequenas propostas para que ela cozinhasse para os vizinhos. Alguns haviam experimentado seus bolos, seus pães e ficaram encantados. Ela hesitou no começo. Sentia vergonha de ser o centro das atenções, mas o homem a encorajou. As pessoas precisam do seu talento, não se esconda mais. Assim, ela começou a vender quitutes aos poucos. Primeiro na vila, depois em feiras pequenas da região. Não demorou para que seu nome se espalhasse. A mulher dos sabores quentes, diziam. Não sabiam seu nome, mas sabiam o gosto do que ela preparava. E ela sentia orgulho. Era a primeira vez que olhavam para ela não como piada, mas como referência. As encomendas aumentaram. Um dia, ela usou o dinheiro que juntou para comprar um fogão maior. No recibo da loja, assinou o próprio nome com firmeza.
Era como se estivesse finalmente tomando posse de si. O homem sorriu quando viu o novo fogão chegar. Acho que temos uma cozinheira famosa na fazenda, brincou. Ela riu. E naquele riso havia uma liberdade que nunca imaginou viver. Mas o passado, por mais enterrado que esteja, às vezes reaparece. O que ninguém imaginava é que no fundo daquela casa silenciosa, um segredo ainda mais profundo dormia embaixo das tábuas antigas. Certa tarde, enquanto ela limpava um dos quartos que raramente eram usados, pisou num ponto do chão que fez um estalo diferente. Por instinto, bateu com o cabo da vassoura e ouviu o eco de madeira oca. Curiosa, ajoelhou-se, afastou o tapete e notou uma tábua solta. Com esforço, levantou-a. E ali, entre poeira, ratoeiras velhas e o cheiro de mofo, encontrou uma caixa de ferro pequena, coberta por panos antigos e mal cheirosos. Suas mãos tremeram ao tocá-la. Quando abriu, havia cartas, moedas antigas, papéis que pareciam ter sido escritos por alguém da família do solitário. Mas o mais impressionante foi uma pequena sacola de pano vermelho, onde estavam dezenas de moedas de ouro e um anel com uma pedra escura e fria. Ela não entendeu de imediato o que aquilo significava, mas sabia, pelo peso daquelas moedas, que a vida de ambos estava prestes a mudar. Demorou dias até que ela tivesse coragem de contar a ele. E quando contou, esperava que ele desconfiasse, gritasse ou até a expulsasse. Mas não. Ele apenas a olhou por longos segundos, com aqueles olhos que pareciam carregar o cansaço de 100 anos, e disse num sussurro: "Esse ouro não era meu, era do meu pai, um homem cruel. Enterrou isso aí para fugir de algo que fez. Eu não queria tocar nesse passado, mas talvez agora seja diferente." Nos dias seguintes, ele passou a dormir menos e a escrever mais. Queria usar aquilo para reconstruir algo que nem ele sabia ao certo o que era. Ela, por sua vez, sentia que o mundo ao redor se movia de um jeito estranho. Os vizinhos, antes distantes, começaram a espiar pelo portão. A notícia sobre o ouro, que ela jamais contou a ninguém, parecia ter escapado das paredes sem som da casa. Talvez o próprio destino tivesse espalhado. Foi numa noite quente, dessas que o vento parece estar de luto, que bateram à porta. 3 homens. Um deles, alto, com chapéu de couro e cicatriz no rosto. Os outros 2, com armas na cintura. Diziam ser parentes distantes do solitário. Diziam ter vindo buscar o que era deles por direito. A casa, o ouro, tudo. Ela ficou imóvel atrás da porta da cozinha, ouvindo as vozes erguidas, os gritos, as ameaças. Ele se manteve calmo, até onde pôde. Mas em algum ponto ela ouviu o estrondo. Um soco. Depois, móveis caindo. E então, silêncio. Longo, denso, pesado. Quando saiu do esconderijo, encontrou a sala destruída, ele no chão e os homens desaparecidos. O rosto dele sangrava, mas os olhos ainda estavam abertos. Fugiram com parte do ouro, mas deixaram o anel. Eles não sabem o que esse anel faz. Ela não entendeu. Pensou que ele delirava, mas dias depois, compreendeu. No meio da madrugada, o céu desabou em chuva. Ela acordou com o som da água batendo nas telhas, mas havia algo mais. Um sussurro, vozes em sua mente, e a imagem do anel, brilhando sozinho na gaveta da cômoda. Quando o tocou, sentiu algo que jamais sentira, uma presença. Como se algo antigo, esquecido por séculos, a observasse por trás de uma cortina invisível. Desde aquele momento, começou a ter sonhos estranhos. Via o pai do solitário, o velho cruel, escondendo o ouro, amaldiçoando o próprio sangue. Via cenas que pareciam vir de séculos atrás. Homens de farda antiga, incêndios em vilas, crianças sendo separadas das mães. E o anel sempre estava lá, assistindo, esperando. Ele percebeu a mudança nela. Já não era mais a mulher silenciosa e submissa que aceitava tudo calada.
Havia algo em seu olhar, uma força que ele não compreendia e, ao mesmo tempo, um medo novo, o medo de perdê-la para algo que ele mesmo nunca dominou. Tentou convencê-la a se desfazer do anel, enterrá-lo, jogá-lo no rio, mas ela se recusava, não por ganância, mas por intuição. Sentia que aquele objeto a escolheu e que tudo o que estava acontecendo fazia parte de algo maior. As noites passaram a ser mais densas. O som dos galhos batendo nas janelas parecia chamar seu nome. Animais da floresta apareciam mortos perto da casa. O tempo ficou estranho, como se os dias durassem demais e as noites não terminassem nunca. E dentro dela, algo crescia. Começou a falar com uma voz que não era sua durante os sonhos. Dizia palavras em línguas que ela nunca aprendeu. O solitário, cada vez mais preocupado, chamou uma mulher idosa da vila, conhecida por lidar com rezas e curas. Quando a velha chegou, olhou para ela e recuou. Disse que ali havia uma força antiga, que não vinha da terra nem dos céus, algo preso entre os mundos, que o anel era uma chave, uma porta, e que se não fosse fechada, alguém sairia por ela. Não é um espírito qualquer, disse a anciã, é um fragmento de ódio puro, do tempo em que homens se vendiam como objetos, do tempo em que dor era moeda. Ela tentou devolver o anel à terra, mas ele sempre voltava. Uma vez o jogou no rio, e na manhã seguinte ele estava sobre a mesa da cozinha. Outra vez o enterrou longe, e ele apareceu dentro de seu travesseiro. Era como se o objeto tivesse se fundido a ela, como se agora o passado pedisse vingança através de suas mãos. O solitário, cada vez mais cansado, decidiu partir por um tempo. Disse que precisava encontrar um velho amigo que sabia mais sobre aquela história. Ela ficou sozinha, e foi nessa solidão que a transformação começou. O corpo dela, antes visto como peso, começou a mostrar outra coisa: força, presença. Quando caminhava pelo vilarejo, as pessoas se afastavam, não mais por desprezo, mas por receio. Ela já não cabia nas palavras pequenas que usavam para descrevê-la. Era como se algo ancestral se levantasse junto a cada passo seu. Uma mulher que carregava dentro de si as dores de muitas outras, que tinha nas curvas a memória de gerações silenciadas. Ela começou a escrever cadernos inteiros, histórias que nunca viveu, mas que sentia. Vozes de mulheres vendidas em leilões, vozes de crianças levadas, vozes de mães caladas. E o anel sempre ali, brilhando em silêncio, como um selo, como um pacto. A vila, antes indiferente, começou a tremer. Pequenas tragédias aconteceram. A igreja antiga pegou fogo sem motivo. O padre teve um colapso no púlpito. Um fazendeiro que zombava dela caiu do cavalo e ficou paralítico. Alguns disseram que era castigo, outros que era coincidência. Mas todos sabiam que tudo começara desde que ela chegou, desde que ela usou o anel. E ninguém tinha coragem de enfrentá-la. Ela já não precisava levantar a voz, bastava um olhar, uma presença. Era como se a própria terra a reconhecesse, como se as raízes das árvores soubessem seu nome. E o mais estranho, crianças pequenas a seguiam, se aproximavam sem medo, diziam que ela contava histórias bonitas quando sonhavam, que sua voz vinha do vento, que ela protegia, e assim, aos poucos, uma nova mulher surgia. O que antes parecia um mistério, agora se tornava realidade incontestável para todos que viviam perto daquela casa isolada. A mulher que fora levada ao leilão como castigo, agora carregava dentro de si não apenas a força da sobrevivência, mas algo além da compreensão humana comum. O anel, aquele objeto misterioso que aparecia sempre que tentava se livrar dele, parecia ter criado uma conexão indissolúvel entre o passado sombrio e o presente tortuoso. Na vila, o burburinho crescia. As histórias sobre estranhas aparições na fazenda, sons inexplicáveis no meio da noite, luzes que se moviam pelo quintal, tomavam o lugar das fofocas habituais.
Alguns moradores passaram a evitar a estrada que levava àquela casa, como se o próprio ar ali tivesse se tornado pesado, difícil de respirar. E ainda assim, as crianças pareciam atraídas para o local, como se sentissem uma proteção invisível naquela figura que caminhava com passos firmes e olhar distante. Ela passou a escrever com mais frequência, entregando suas memórias a páginas e mais páginas, não só do que vivera, mas das vozes que sentia ecoar dentro de si. Vozes de mulheres esquecidas, histórias que nunca foram contadas, segredos enterrados em poeira e silêncio. Essas palavras, às vezes, surgiam em línguas antigas, indecifráveis, que ela repetia em transe, como um cântico sagrado. Para o homem solitário que retornara da busca pelo velho amigo, aquilo era assustador e fascinante ao mesmo tempo. O velho amigo era um homem de barba branca, olhos que pareciam enxergar além das aparências, e uma calma que contrastava com o caos que se instalara na vida do casal. Ele examinou o anel, os escritos, a mulher e disse algo que mudou tudo. Este anel não é apenas um artefato, é um elo, um guardião. Ele carrega as dores de um passado tão cruel que o mundo tentou esquecer. Mas ele não pode ficar com você para sempre. Precisa ser libertado e, para isso, um sacrifício deve ser feito. A mulher entendeu que não podia fugir mais, que a força que aquele objeto lhe dava também a aprisionava. Que era hora de escolher entre continuar carregando o peso do passado ou libertar-se, mesmo que isso significasse perder tudo que construíra. O homem, sempre ao seu lado, prometeu que enfrentaria o que viesse junto. Eles começaram a preparar uma cerimônia, seguindo as instruções do velho amigo, misturando rezas antigas com objetos do cotidiano, buscando a força da terra e do céu. Durante os dias que antecederam a cerimônia, a tensão cresceu. Ela sentia a presença do anel pulsar mais forte, como um coração batendo em seu peito. À noite, os sonhos eram vívidos, quase reais. Ela via os rostos daqueles que sofreram com a escravidão, as injustiças, os gritos abafados no escuro, mas também via luz, esperança, renascimento. Era como se uma porta entre mundos estivesse aberta e ela fosse a chave. Na véspera da cerimônia, o homem trouxe uma surpresa. Um pequeno altar feito de pedras e flores no centro do quintal. Eles colocaram sobre ele o anel, as cartas antigas, as moedas de ouro, e acenderam velas que pareciam brilhar com uma luz própria. O vento parou e o silêncio tomou conta do lugar, como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração. Ela começou a cantar, numa língua esquecida, a voz firme e clara. Aos poucos, as mulheres que haviam sido acolhidas na fazenda apareceram, silenciosas, formando um círculo ao redor do altar. Cada uma segurava um objeto que representava sua história. Uma fita, uma pedra, um pedaço de tecido. Juntas começaram a rezar, a chamar forças invisíveis, a pedir perdão, a oferecer perdão. Enquanto o cântico crescia, o anel brilhou intensamente e uma luz forte envolveu a todos. A terra tremeu levemente sob seus pés e o céu se abriu numa chuva fina, como se estivesse chorando com elas. Quando a luz se dissipou, o anel havia desaparecido. Ninguém sabia para onde, mas todos sentiram que algo havia sido libertado. Nos dias que se seguiram, a casa voltou a ser um lugar de paz. As vozes que antes ecoavam dentro dela se calaram. A mulher, agora mais leve, caminhava com passos firmes, mas sem o peso daquela força ancestral. Ela e o homem retomaram suas vidas simples, cuidando da horta, preparando o pão, acolhendo quem precisasse. As mulheres da vila passaram a visitar com mais frequência, não mais com medo ou desconfiança, mas com admiração e respeito. A história da mulher que fora levada ao leilão como castigo ganhou um novo capítulo, não mais de dor ou humilhação, mas de redenção, força e esperança. Aquele lugar, antes marcado pela tristeza,
tornou-se símbolo de resistência e amor. E mesmo que o anel jamais fosse encontrado, sua energia, sua história, permaneceria viva no coração de todos que a conheceram. Ela compreendeu finalmente que o maior poder não estava nas moedas de ouro, nem em objetos misteriosos, mas na capacidade de se levantar todos os dias, de perdoar, de amar e de seguir adiante. E essa era a verdadeira herança que deixaria para o mundo. O tempo continuava seu curso silencioso e implacável, mas dentro daquela casa, no meio das montanhas, algo diferente acontecia a cada amanhecer. A mulher que antes fora levada ao leilão como um castigo, finalmente respirava o ar da liberdade e da aceitação. Seu corpo, marcado pela vida dura, não era mais um fardo, mas sim a prova de sua resistência, de sua coragem. Cada cicatriz, cada curva, cada marca que a vila um dia zombou, agora era parte de uma história de transformação, de luta e, sobretudo, de amor. Ela e o homem que a escolhera no leilão tornaram-se mais do que companheiros. Eram cúmplices da vida. Juntos, construíram um pequeno mundo onde o passado doloroso era lembrado não para aprender, mas para ensinar. A fazenda, que antes era apenas um lugar de trabalho duro e solidão, tornou-se um refúgio para aqueles que o mundo rejeitava. Mulheres, crianças e homens que já haviam sofrido tanto, encontravam ali um lugar onde poderiam ser vistos, ouvidos e acolhidos. Com o tempo, ela começou a compartilhar sua história, não com rancor ou amargura, mas com a força tranquila de quem sabe que sobreviveu às tempestades mais severas. Em feiras, nas praças das vilas próximas, em encontros pequenos, sua voz ecoava com verdade e autenticidade. Ela falava sobre o leilão, sobre o desprezo, mas também sobre o poder do perdão e da reconstrução. Inspirava aqueles que se sentiam invisíveis, ensinava que ninguém está além da redenção. A fazenda cresceu, não apenas em tamanho, mas em significado. Cultivavam não só alimentos, mas sonhos. O homem solitário, antes fechado em seu próprio mundo, descobriu a beleza de compartilhar não só o espaço, mas também o coração. Ele aprendia, a cada dia, que a ternura não é fraqueza, mas sim coragem disfarçada. Observava a mulher com um olhar cheio de admiração, reconhecendo nela a luz que iluminava até os cantos mais escuros daquela vida. Em uma tarde de outono, enquanto o sol dourava as folhas secas, ela recebeu uma visita inesperada. Um grupo de mulheres da vila, que antes a rejeitara, veio pedir ajuda. Estavam doentes, cansadas, desesperadas. Ela não hesitou. Abriu as portas da fazenda, preparou comida, cuidou das feridas e ofereceu o que tinha de mais precioso: acolhimento. Aquelas mulheres que um dia haviam sido suas carrascas silenciosas, tornaram-se, pouco a pouco, suas aliadas. Aprenderam que o preconceito não tem força diante da empatia e que o passado pode ser transformado pela coragem do presente. Os dias passaram e com eles vieram as mudanças. A vila também começou a se transformar. A história daquela mulher que enfrentara o leilão e vencera passou a ser contada não como um conto triste, mas como uma fábula de superação. Jovens passaram a olhar para ela como exemplo. Crianças aprenderam a não julgar pela aparência, e os mais velhos começaram a reparar na força que ela carregava silenciosamente. Ela nunca esqueceu o anel misterioso e o ouro escondido que quase destruíram a paz que conquistara, mas compreendeu que aquele episódio fazia parte de seu caminho. Uma prova de que, às vezes, a verdadeira batalha não é contra o mundo, mas contra os próprios medos e sombras. E que a verdadeira riqueza não está no metal ou no dinheiro, mas nas conexões humanas, no amor e na dignidade restaurada. No silêncio da noite, quando a casa finalmente dormia, ela olhava para o céu estrelado e sentia uma gratidão profunda pela vida, pelas dores que a moldaram, pelo homem que a escolheu sem medo e por cada passo dado em direção à liberdade.
Sabia que sua jornada não era só sua, mas de todas as vozes que clamavam por justiça e respeito. E assim, a mulher que um dia fora levada para o leilão como castigo, tornou-se símbolo de uma nova era. Uma era em que o valor de uma pessoa jamais seria medido pelo corpo, pela aparência ou pela opinião dos outros, mas sim pela força do coração e pela coragem de se reinventar. O sol nascia novamente, espalhando luz sobre a fazenda, iluminando os caminhos que ainda estavam por vir. E ela, com o peito cheio de esperança, sabia que finalmente estava em casa.